CaicoCast. Está no ar o CaicoCast, um podcast onde a saúde, educação e inovação caminham juntas para transformar realidades. Uma parceria da SOL, Soluções Inteligentes em Enfermagem, com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Meu nome é Ingrid. Meu nome é Laís. E é com muita alegria que damos início ao primeiro episódio do CaicoCast, que é uma iniciativa de extensão da UERN, juntamente com a startup SOL. A nossa missão aqui é juntar a universidade com a comunidade através de conversas mais leves e cheias de conteúdos muito importantes sobre saúde. Nos bastidores temos uma equipe muito empenhada de estudantes. Virei clarinha a câmera, mostro todo mundo. E temos também a nossa coordenadora do projeto, Jéssica Tinoco, que também contamos com professores da nossa instituição e colaboradores da SOL, que garante que cada episódio chegue a vocês com qualidade e muito propósito. Então, vocês sabem como a universidade pode mudar a vida das pessoas fora de sala de aula? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre extensão universitária e a sua importância para a gente trocar saberes com a população. Para isso, hoje a gente tem a presença de duas pessoas maravilhosas aqui. Stephanie, que é uma das alunas participantes dos projetos, e a coordenadora do nosso projeto e de vários outros, Jéssica Tinoco. Então, professora, nós gostaríamos que você explicasse um pouco sobre o que é a extensão universitária e como ela se articula com o ensino e com a pesquisa. Primeiro, eu gostaria de agradecer, a possibilidade de estarmos aqui compartilhando conhecimento e extrapolando as barreiras da universidade, que é um dos objetivos da nossa extensão universitária. A extensão universitária ela é um dos tripés da universidade. A universidade ela está embasada em tripés, que a gente tem nosso ensino, nossa pesquisa e também a nossa extensão. E aí as meninas muito bem trouxeram essa introdução aqui do nosso CaicoCast de hoje, falando um pouquinho sobre como um desses tripés, a extensão universitária, ela é capaz de chegar mais distante, chegar onde muitas vezes a gente não consegue chegar com a extensão, com a pesquisa, não consegue chegar com o ensino, que é transformar de fato realidades. Então a extensão universitária é uma oportunidade que a gente tem de extrapolar as salas de aula, de sair de dentro da sala de aula, de sair de dentro dos laboratórios e, de fato, ir de encontro à população e transformar realidades de acordo com o que a gente tem de melhor, o que a gente consegue desenvolver dentro da nossa universidade. Professora, e hoje em dia, como é que você vê a extensão dentro da UERN? A gente percebe que a universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem um grande potencial de desenvolver extensão. E muito disso vem da nossa gestão universitária, que traz esse suporte, esse incentivo constante para que a gente possa desenvolver extensão dentro da universidade. Então, nós somos constantemente incentivados, enquanto professores, a propor ações de extensão para que a gente possa, de fato, sempre ter alguma coisa acontecendo para transformar realidades. Então, desde que eu entrei na UERN, eu já desenvolvi uma série de extensões diferentes, Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer sempre a mesma coisa e aí acabo propondo coisas diferentes. A gente fez extensão, foi muito bacana durante um tempo lá com o pessoal da hemodiálise, trazendo conhecimento e educação em saúde para os pacientes que estão submetidos ao procedimento hemodialítico. A gente fez extensão agora recente, muito bacana, voltado para a inovação, onde a gente desenvolveu, ajudou outras startups, outras pessoas que têm ideias inovadoras a dar o primeiro passo, em editais de fomento para transformar aquela ideia em uma startup, em uma empresa, transformar aquela ideia em um negócio. Então, a gente está sempre visualizando onde tem brechas, dentro da nossa comunidade acadêmica, da nossa comunidade como um todo, da nossa sociedade, para que a gente possa desenvolver ações de extensão que possam transformar essas realidades. E aí vocês vão se deparar com diversas ações que nosso campus é riquíssimo em ações de extensão universitária, e a gente tem resultados brilhantes dessas ações. E como é que você teve essa ideia para o CaicoCast? A ideia dessa nova extensão, dessa nova proposta de extensão que nós submetemos, estou eu como coordenadora, está também a professora Maura, a professora Jéssica Nayara, nós temos também o apoio da nossa mestranda Marília Gabriela, então nós temos uma equipe, além das nossas
extensionistas que vocês já conheceram aí no vídeo, maravilhosas. Nós temos uma equipe empenhada, né? E a ideia do CaicoCast, de conectar cuidados e saberes, né? É justamente para que a gente pudesse ser mais uma ponte entre a universidade e a população. E aí a gente vai em busca de meios de comunicação que são cada vez mais úteis hoje em dia, né? Como o YouTube, as plataformas dos Spotify. podcasts, né? O Spotify, por exemplo, o próprio Instagram, né? Então, a gente tem uma transformação digital acontecendo e as nossas pessoas, os nossos públicos-alvos, muitas vezes eles têm acesso a esse tipo de informação. E aí foi uma forma que a gente encontrou de trazer informação e também de dar visibilidade às ações que são desenvolvidas dentro do nosso campus. Como eu falei anteriormente, o campus Taikó é muito rico em ações de extensão. E aí a gente pensou, por que não a gente falar sobre conteúdos que são sensíveis à população, que são relevantes para a população, e fazer isso por meio das ações de extensão que acontecem. Então, esse espaço aqui, ele vai ser um espaço não só para que a gente possa debater temas importantes em saúde, mas um espaço também para que a gente possa trazer essas ações de extensão que estão sendo desenvolvidas dentro do nosso campus e que essas ações elas possam ser visíveis, né, que possam alcançar ainda mais pessoas, né, essa transformação que ela é realizada dentro desse espaço aqui. Então, professora, muito obrigada pela sua colaboração. Foi uma fala muito rica. Agora a gente vai falar um pouquinho com a nossa aluna extensionista, que ela vai falar um pouquinho pra gente como foi entrar num projeto de extensão, o que é que ele ensinou pra você. Fala aí, Stephanie, um pouquinho pra gente. Bom, pessoal, eu entrei nesse mundo da extensão muito cedo, comecei cedo na faculdade e sempre foi muito rico essa oportunidade de estar envolvida em projetos de extensão, porque como a professora Jéssica falou anteriormente, o projeto de extensão ele tem essa finalidade de extrapolar os muros da universidade. Então, é manter esse contato com a comunidade, e de considerar também os saberes dessa comunidade. Então, sempre foi experiência muito marcante. O primeiro projeto que eu fiz parte foi o Calendário da Saúde, coordenado pela professora Roberta Calini. E nesse projeto a gente iria fazer educação popular em saúde, juntamente da comunidade, e levando em consideração os aspectos de saberes, de conhecimento da comunidade, e integrar tudo isso às vivências na universidade. E, Stephanie, tem alguma experiência que você queira trazer pra gente que foi bem marcante durante alguma extensão que você viveu? Eu vivenciei experiências muito marcantes, principalmente nesse projeto que foi o primeiro que eu participei, da professora Roberta Calini, que nós fomos fazer uma ação no SEDUC, que antigamente era chamado SEDUC, hoje possui outro nome. E foi uma experiência que realmente, como eu já falei, ele extrapolou bem os muros da faculdade, pelo fato de que nós fomos ter contato com indivíduos que estavam com a sua liberdade restrita. Então, a gente vivenciou experiências muito bacanas de levar conhecimentos para eles. E nós tivemos um retorno muito positivo, porque eles gostaram bastante das ações. E foi a experiência que mais me marcou, porque a gente pôde levar o conhecimento realmente além da universidade, mas para um público específico que muitas vezes é silenciado, não é visualizado pelas outras pessoas. Então foi a minha experiência mais marcante, porque justamente a gente conseguiu levar conhecimento para além da faculdade, os muros da universidade, especialmente para um grupo específico que muitas vezes não é muito lembrado por parte das pessoas. A gente, enquanto docente, fica muito feliz com um relato como esse de Stephanie, né, que é um aluno que vivencia a extensão universitária aí desde o início da faculdade. E aí é importante também destacar, né, que a gente falou muito dos benefícios para a comunidade, mas existe também um grande benefício para dentro da formação, né, onde esse aluno é convidado a viver outros tipos de experiência para além da sala de aula. E aí a universidade, eu falo muito para os alunos no início do curso, né, gente, que a universidade a gente pode passar por ela e viver, a gente quem escolhe as experiências que a gente vai viver. E aí, enquanto numa universidade pública, a gente tem um rol de experiências
enormes para oferecer, para ofertar para os nossos alunos, né? Então, é importante que os nossos alunos eles estejam abertos a viver essas experiências, para que eles possam, de fato, trazer isso para dentro da sua formação, né? E aí transformar esse currículo, que já é rico, né? Mas transformar ainda mais em aprendizado, em vivência e em experiências que vão ser engrandecedoras para a sua formação como um todo. E que são, assim, experiências que também saem da nossa realidade, né? Então, faz a gente pensar fora da casinha, faz a gente refletir sobre outras realidades. Oportunidades. Isso. E aí, eu queria saber, para quem está chegando na universidade agora, né? Como é que faz para entrar nas extensões? Quando são lançados editais, né? Como é que funciona isso? Então, né, nós na universidade hoje, falando da nossa universidade, né, mas é isso aí se enquadra para qualquer outra universidade, né, Brasil afora, mas nós temos anualmente editais de extensão que são lançados, né, então dentro nós temos uma pró-reitoria de extensão, a PROEX, dentro da UERN, e aí anualmente são lançados editais de extensão, então os professores eles submetem suas propostas, né, assim como a gente submeteu esse semestre a proposta do CAICOCast para esse ano, e aí os professores submetem sua proposta e aguardam uma avaliação. E aí, normalmente, a gente tem o retorno, né, dessa avaliação inicial, a gente já, na nossa proposta, já diz, né, como é que a gente vai querer, quantidade de alunos envolvidos ali, né, a gente já faz toda uma proposição de uma equipe. E aí, posteriormente a essa submissão, a gente lança o edital para a escolha dos alunos, né? Então, a gente faz editais internos dentro da instituição para que a gente possa fazer a seleção dos alunos. E aí, existem diversas formas de seleção. Depende muito do contexto daquela extensão, né? Do contexto em que aquela extensão acontece. Então, existem extensões em que uma prova vai ser mais representativa para selecionar os seus alunos, até extensões que vai ser um trabalho inscrito, extensões como a nossa, né, que trabalha com comunicação e saúde, nós trabalhamos com envio de vídeos, né, então depende muito do Entrevistas também, objetivo. né? do objetivo da extensão, entrevistas, né, como currículo, então tudo isso, né, vai pesando para selecionar De artigos, né, intenção. selecionar estudantes para a nossa extensão. E aí, além desse edital que é lançado anualmente, né, pela PROEX, a gente ainda tem a possibilidade de articular essa extensão como fluxo contínuo. Então, é aberto o ano todo, né, um edital de fluxo contínuo. Então, a qualquer momento do semestre que eu sentir necessidade, né, que tiver interesse, que tiverem alunos interessados, a gente pode lançar uma nova proposta de extensão. E aí, ela entra como fluxo contínuo naquela proposta ali. E, Jéssica, todo mundo quer saber, esses projetos de extensões, ele tem alguma bolsa, que a gente sabe que os estudantes gostam de uma bolsa, né? Mas com certeza, né? Não só estudantes, mas é importante que exista subsídio financeiro para que a gente possa se dedicar ainda mais, né, àquelas atividades. Então, normalmente os projetos de extensão dependem muito, né, da disposição orçamentária ali do momento, mas aí muitas vezes a gente consegue, existe uma seleção, né, dos projetos e a gente consegue muitas vezes uma bolsa remunerada para aquela seleção. E é importante falar para os alunos, né, não só os que estão entrando, mas os que cursam aí uma universidade, é que a bolsa remunerada ela é muito boa, claro, né, ela vai ser uma ajuda financeira para o aluno, mas de forma geral, o aluno que participa da extensão, ele é um bolsista, seja o remunerado ou voluntário, ele vai contar com uma carga horária de participação daquela extensão. Então, independente de ele receber ou não o recurso financeiro, ele vai contar para o currículo como uma pessoa que participou daquela extensão, com a carga horária X, né? E isso é muito importante quando a gente pensa também em enriquecer o nosso currículo, né? Quando a gente pensa em lá na frente, se submeter a outras seleções, seja seleção ainda dentro da universidade para outras bolsas que vão surgir, então você ter sido voluntário anteriormente, talvez conte para o seu currículo, seja seleções a posteriori, né? Um mestrado, que você vá poder enriquecer o seu currículo para entrar ali naquela seleção, tá? Então é importante para o aluno pensar também nessa formação como um todo, né? Existem as residências universitárias, né? Então, gente, eu queria agradecer a fala de Jéssica, a professora da gente, e a nossa aluna, Stephanie Beatriz, que sirva de incentivo a fala dela para os próximos universitários que estão por vir. Bom, gente, como vocês viram, a universidade, a extensão universitária é uma ponte viva entre os alunos e a comunidade, né? E que só cresça, né?
com os professores, a comunidade e os alunos, para que a gente consiga deixar essas experiências mais enriquecedoras. E agora, para fechar com chave de ouro o nosso episódio, vamos para o nosso quadro de novidades da semana. E nada melhor do que a novidade da semana, que é o nosso CaicoCast, né, gente? E a gente quer saber, professora Jéssica, como é que foi essa parceria com a Sol Startups e a CaicoCast? É com muita alegria, né, que eu falo aqui não só como coordenadora do programa CaicoCast, mas também como membro da SOL, Soluções Inteligentes para a Enfermagem, né, uma startup, a primeira startup da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, uma startup voltada para a comunicação efetiva em saúde e segurança do paciente, com foco no processo de enfermagem. E aí, dentro da nossa startup, né, nós tínhamos essa visão de extrapolar ainda mais essa relação entre a SOL e a universidade, né, para que a SOL pudesse ser uma ponte também junto com a universidade para trazer essa transformação. E a SOL, ela entra como apoiadora da nossa extensão, do nosso CaicoCast, para que a gente possa, né, fornecer os subsídios necessários para que as gravações elas possam acontecer. E aí, juntos, Sol e o UERN possam caminhar e estreitar esses laços com a comunidade, fazendo essa transformação nessa comunicação, né? A Sol, ela foca na comunicação efetiva, e aí nada melhor do que trabalhar a comunicação com se comunicar diretamente com o nosso público. E chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do CaicoCast. Eu quero saber das nossas convidadas se elas têm algo a acrescentar, se elas gostaram de participar do CaicoCast. Eu tenho um recadinho para dar. Pessoal, participem de tudo que vocês puderem dentro da faculdade, porque o período que vocês vão estar vivenciando a faculdade é um momento que vai marcar muito a vida de vocês, né, de todo mundo. Então, participem para ganhar experiência, para adquirir novas habilidades, para engrandecer o currículo, enriquecer, e é isso. Foi excelente participar. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada por participar, meninas. Obrigada. E eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse debate, parabenizar as nossas alunas que também conduziram o nosso primeiro CaicoCast, né, e dizer também que vocês fiquem de olho, nós pretendemos trazer muita coisa bacana daqui para frente, né, e a gente quer muito o apoio de vocês aí para que essa informação ela chegue em todos os cantos possíveis. E esse foi o nosso primeiro episódio do CaicoCast, uma produção da UERN com a SOL, conectando cuidados, protegendo vidas. Curte, compartilha, comenta e vem com a gente transformar a enfermagem. Até o próximo.